Svaha. Tetsevitur Veridian Perigodisai Imahi Yonah Becho Dayat. Von Purve Svaha. Tetsevitur Veridian Perigodisai Imahi Yonah Becho Dayat. E assim então passamos a cumprimentar a todos e passamos também o início, de mais um dos nossos encontros dos Yoga Sutras de Patanjali, esses encontros que nós viemos realizar de forma periódica, uma vez por semana, e nós estamos concluindo mais uma vez a nossa jornada, deste nosso encontro, dessa nossa nova edição, que nós viemos realizar todas as manhãs. Nós estamos dando continuidade, então, à análise dos sutras do nosso mestre Patanjali, e nós estamos agora chegando, então, no sutra de número 20 da terceira sessão. Nós tivemos um encontro muito interessante, com o 19º sutra da terceira sessão, que nós estávamos falando, pela percepção direta, que através da imagem que ocupava a mente, o conhecimento da outra mente é obtido. Nessa oportunidade também nós fizemos uma interconexão e viemos mostrar o correlacionamento que há entre o modus operandi e que há também em relação aos próprios sutras, até o sutra de número 20. O sutra de número 20 ele é apenas um apoio ao sutra de número 19, trazendo alguma conjecturação, trazendo alguma análise, trazendo alguma observância, para que nós possamos compreender, entender e fazer um mergulho melhor dentro deste conhecimento, desse desdobramento. É muito interessante que a gente possa ser um pouco hoje também redundante em algumas palavras que nós viemos falar, e outro detalhe que pode acontecer também, a gente pode estar falando praticamente as mesmas coisas. Claro que o objetivo é dar outro enfoque, o objetivo aqui é nós fazermos outra forma de mergulho, outras formas de observâncias, para que nós possamos ter um macro entendimento. Quando a gente consegue fazer uma abarcação de todo um sistema, todo um modus operandi, uma compreensão, a gente efetivamente vai compreender um pouco mais sobre as partes, a gente efetivamente compreende um pouco mais sobre as conexões, sobre as partes de um conjunto inteiro. E claro que aqui nós estamos falando das partes de um conjunto inteiro. Nós começamos a fazer um mergulho no sutra de número 17, apoiados numa das formas de emanação, numa das formas de manifestação que nós nos apoiamos no som. Então, utilizando essa ideia do som e falando de todos os sons, objetivando a entender todas as manifestações de sons, nós fizemos um mergulho até o plano mental para poder entender mais ou menos como é que funcionava esse modus operandi. Fazendo um entendimento desse modus operandi, a gente passa a entender como é que funciona esse processo mental. A gente começa a entender que nós estamos também em um mundo mental. Nós começamos a entender tudo isso. Depois nós falamos da percepção direta das impressões, aonde é obtido o nascimento interior. Foi muito interessante esse mergulho. E quando a gente fala em nascimento interior, a gente pode estar falando de todas as coisas, o que aqui era antes, quais foram os processos, quais foram as fases, está tudo aqui as impressões. A impressão da serra que cerrou esse banco aqui, ela está aqui, os dentes, o que o forjador colocou nessa serra, quem forjou a serra, a ideia, o plano, da onde surgiu, tudo está aqui. Tudo está aqui, esses dentes passaram nessas madeiras, estão aqui desenhados, está escrito aqui as ranhaduras, tudo mais, tudo cria um desenho. Nós falamos também nessa ação
sobre o nascimento anterior até mesmo de uma vida. Tá? Porque a gente olha as impressões, as digitais, os marcos, a gente olha tudo que foi, né, tudo que foi colocado, tudo que está sendo passado em uma vida, tudo que está sendo passado com as impressões e as marcas que nós mesmos vamos deixando, a gente olha elas e a gente passa a fazer um mergulho muito profundo e entender o que se passou para que desencadeasse esse efeito, né? Porque aqui mesmo diz na sessão de número 17, a sessão 3, número 17, que fazendo uma observação das impressões, né, que são deixadas, a gente consegue remontar, voltar para trás e entender, né, da onde surgiu essas impressões. Em outras palavras, nós observamos as causas e nós regressamos, nós fizemos vamos dizer assim, nós desatamos esses nós e entendemos da onde é que surgiu as causas e entendemos os seus efeitos. E fazendo a leitura desses seus efeitos, nós entendemos o porquê das causas. E conseguimos ainda ir mais além, conseguimos avançar frente, né, aos fenômenos e entender um pouco mais o que vai acontecer. Então a gente começa a fazer o entendimento assim que este mergulho dentro, né, dos demais planos, atingindo este plano Samadhi, né, atingindo o Samadhi dentro desse nosso desdobramentos dos planos mentais, nos faz também mergulhar internamente dentro de nós, mas também internamente dentro dos desdobramentos dos próprios planos, dentro do mundo, dentro do universo, dentro de um sistema, dentro de uma semente de algo que nós estamos observando. É só realizar esse desdobramento, né, e este algo que está sendo utilizado como base de semente se revelará, faz as suas revelações. Né? É muito importante também destacar que essa semente ela pode ser, né, pensamentos, ela pode ser sons, raciocínios matemáticos, né, ela não literalmente tem que ser algo que você viu externamente. Tá? Você pode fazer desdobramentos até mesmo dos seus próprios pensamentos, entender de onde eles vêm, de onde eles surgiram, né, por que eles estão ali, aonde é que está a conexão com todos eles, por que eles estão se manifestando, cargas emotivas e tudo mais. É uma autodescoberta muito grande, né, muito grande. Então, quando a gente faz esses mergulhos e mergulha um pouco mais nessa discussão, né, do Sutra anterior, que é o Sutra 19, a gente vê que se a gente chegar nesse mesmo plano mental, nós entendemos os mecanismos, o modus operandi, a forma que funciona, né, uma mente, o sistema mental, o plano mental, aí descobrir o que está acontecendo com a mente dos outros é barbada, é muito simples, né? Porque se eu entendo o meu corpo, eu passo a entender o corpo dos outros. Se eu entendo, né, que eu tenho um coração, se eu entendo que eu tenho um pulmão, se eu entendo que eu tenho um estômago, se eu entendo que eu tenho pâncreas, se eu entendo que eu tenho fígado, que eu tenho bexiga, que eu tenho um intestino, né, que eu tenho esses sistemas em mim, o outro também tem esse sistema, né? O outro, no mesmo quadro humano, tem todos esses sistemas também. Então, se eu conseguir fazer um mergulho na minha mente e entender os mecanismos mentais, entender como é que funciona, né? Ter a percepção, o alargamento, né? A dilatação do conhecimento de tudo isso, conseguir medir, conseguir aferir, conseguir perceber, conseguir fazer o desdobramento de tudo isso, o que acontece? Eu tenho, né, todo o conhecimento na minha mão de um modus operandi, né? Perfeito? Agora se a gente tem esse modus operandi, a gente tem esses conhecimentos, para poder ver a mente dos outros, né, tentar ver o objeto que está na mente dos outros, é muito simples, é muito fácil, é muito fácil. Quando uma pessoa faz a emissão de um som, a exemplo dos sons que eu estou agora emitindo aqui,
Isso mostra que eu estou apenas emitindo o som que há no meu pensamento. Eu estou aqui formulando um raciocínio e criando nesse raciocínio diversas imagens mentais, porque o mundo mental se apoia nas imagens, né? E eu estou aqui traduzindo em voz por esse corpo, né? E esse aparelho radiofônico, esse aparelho que tem aqui embaixo, né? Onde é apoiado sobre essas duas cordas vocais, que elas estão criando vibrações que emitem uma forma do som. Este som chega, ela faz vibrar, né? Aí o seu tímpano, através das vibrações que é causado por esse alto-falante, esse sistema que você está ouvindo, e ele cria vibrações na sua retina, do seu ouvido. Como já é sons que você já tem familiaridade, a decodificação é muito rápida. Parece que nós estamos conversando, nós estamos dialogando. Parece não, na verdade nós estamos, né? Dialogando, estamos conversando, né? Trocando uma ideia, né? Um raciocínio aqui. Então você faz a decodificação e o teu cérebro tenta criar as imagens e captar, fazer o raciocínio para a compreensão do que eu estou falando. Né? Muito rápido, muito dinâmico, muito instantâneo. Mas se nós parássemos para fazer o desdobramento nesse som que eu estou emitindo, né? E parássemos para fazer, né, o mesmo mergulho em relação ao som do Sutra 17, o mesmo mergulho. Eu vou fazer o mergulho agora, nessa emanação desse som, e vou tentar entender profundamente o que está essa pessoa dizendo. Onde que você vai ter que mergulhar nessa pessoa? Na mente dessa pessoa. Né? Você automaticamente vai cair na mente, vai entender na mente. Então, se você está ouvindo agora, você vai em samadhi desdobrar e vai entender o que estava na minha mente agora, lá dentro da minha mente. E aí que vai ser interessante. Vai desdobrar uma imagem. Né? Vai apresentar para você uma imagem. Exemplo assim, quando eu falo assim, ó, aquela árvore, né? Aquela árvore linda, bonita. Você vai fazer o seguinte, ó, eu estou impregnando de uma imagem mental aqui, proposital, porque o dia que você desdobrar em samadhi, você poder ver qual é a árvore que eu estou mentalizando. Aí você vai ver, aquela árvore que ele estava mentalizando. Porque você desenhou a sua árvore, mas não desenhou a minha árvore, né? Qual árvore que eu estou desenhando? Mas aí você vem pelas impressões e faz o desdobramento dessas impressões e vê realmente o que eu estava apoiando, né? Realmente o meu apoio para falar tudo isso, a impressão que eu criei, a árvore que eu formatei, né? Isso que é interessante. Outro detalhe que nós podemos também fazer um mergulho, né? Fazer algumas conjecturações, algumas observâncias. A gente sabe o que vai ao coração do homem, dos olhos e os ouvidos escapa. Mas a gente diz numa frase muito popular que aos olhos de Deus nada escapa. Né? Mas se você desdobrar em samadhi, também nada vai te escapar. Nada vai te escapar, porque se a pessoa estiver contornando-te uma mentira, estiver falando algo não verdadeiro, ou tentando trazer uma inverdade, fica registrado. Né? Você vê na mente, você vê que a pessoa está falando, está destoado do que aquilo que está em sua mente. Você faz a observação e vê com o que está em sua mente é totalmente diferente. É totalmente diferente do que aquela pessoa está falando, tentando dizer. Porque ela está buscando meios, né, de contornar. A imagem vem na cabeça, ele cria outro meio de criar uma fantasia, uma distorção, algo diferente, e você enxerga que há algo diferente. Aí você começa a entender esse mecanismo e esse modus operandi. O que o Sutra de número 20, que é um parágrafo apenas, muito pequeno, quer nos trazer de alerta, ele quer dizer que dessa forma a gente vê a imagem que está na mente dos outros. Né? Nós vemos a imagem, a gente consegue remontar todo esse caminho, entender todas essas imagens, mas a gente não consegue, né? A gente não consegue entender o que trouxe aquela imagem até ali. Né? Nesses primeiros desdobramentos aqui,
a gente não consegue entender o que essa imagem está fazendo ali. Né? É isso que o Sutra aqui de número 20 quer dizer. Ou seja, eu estou falando referente ao assunto do... Aqui dá um exemplo, um assunto do Sol. Né? Estou eu conjecturando sobre o Sol e você vai conseguir ver a imagem que está em minha mente do Sol. Mas agora me perguntar por que eu estou falando do Sol, aí está mais atrás. Está em desdobramentos mais profundos para entender o porquê que eu estou falando referente ao assunto do Sol. O Sutra de número 20 ele quer vir destacar propriamente isso. Né? Só que o Sutra é apenas um parágrafo. Então o que acontece aqui? A gente vai apoiar, né? A gente vai fazer um apoio muito forte para poder fazer um mergulho mais profundo em tudo que nós estamos falando. Vamos aproveitar um pouco mais do tempo que nós temos para conjecturar sobre esses assuntos, fazer algumas observâncias, algumas análises, né? E assim nós podermos entender. Está bastante com frio, hoje está frio de novo. O Rio Grande do Sul é um lugar muito frio, um ar muito diferente. Ainda mais aqui na Serra Gaúcha. Hoje a temperatura deve estar 10 graus, um pouco menos. Então daí os animais veem assim um corpo quente, eles vêm correndo. Tem dias que eu deixo até, mas tem dias que eu gosto que ela fique aqui no ladinho, aqui no cantinho. Fica melhor para ela. Mas hoje aqui ela está bem acomodada. Mas dando sequência então e continuidade ao tema. Então a gente vê aqui que há um modus operandi, né, aqui nesse encadeamento de sutras 17, 18 e 19, o Sutra 20, que vem nos trazer um apanhado de um conceito geral, né? Vem nos trazer um conceito para nós fazermos as observações de um aspecto, né, de um outro aspecto e também de um outro aspecto, e que nos traz a amplitude do mecanismo, né? Entendendo que esse mergulho se dá ao plano mental, entendendo que quando nós fazemos esse mergulho no plano mental, dentro do plano mental a gente consegue, né, entender dentro desse lago, vamos imaginar um grandioso lago, né, mental, onde todas as formas podem acontecer, essa substância pode se transformar em múltiplas, essa substância pode se transformar em múltiplas formas, essa substância pode ser a forma que nós imaginarmos que ela seja, enfim, tudo que imaginar sai ali de dentro. É assim que funciona o mecanismo da imaginação, né? Tudo que eu mentalizar, uma roda, uma pedra, uma montanha, algo, tudo na minha mente que se cria, né? Tudo na minha mente se forma. Tudo dentro desse plano mental, né? Um sol, uma estrela, um brilho, a luz, uma lâmpada, tudo vai se formando. Tudo vai se formando, então a gente vai vendo, né? A gente vai percebendo, a gente vai entendendo esses mecanismos, entendendo que tudo parte de uma fonte. Então, se tudo parte de um algo maior, se tudo parte de uma fonte, tudo parte de um, né, de um ponto para outro ponto, então a gente faz uma observação, né? A gente faz uma observação de um todo, a gente passa a entender os menores dispositivos, né? A gente passa a entender o que há de menor. A gente quer fazer alguma colocação agora, para que não haja muitas dúvidas, quanto ao Sutra de número 17, na sua interpretação, né? Aqui o Sutra de número 17 fala assim: o som, o seu significado, a sua ideia presente na mente no momento, apresenta-se juntos e confusos. Aplicando-se Miyama ao som, separam-se e surge a compreensão do significado emitidos pelo ser vivo. Ó, tá entendendo? O que nós temos que entender? Você percebe que no exemplo Desculpa. Você entende que no exemplo desse pássaro, né, aqui no Sutra 17, o exemplo era um pássaro. Nós podemos utilizar esse animal aqui, o gato. Né? O gato nós podemos utilizar, esse gato aqui nós podemos utilizar. Você entende que nesse desdobramento do número do Sutra 17, apoiado nesse som dos animais,
ele utilizou a palavra som para entender o significado oculto do que ele está emitindo? Pararam para meditar nisso? Fizeram uma meditação nesse ponto? Por que fala em animais e aqui ressaltou a questão do som? Já paramos para poder ver? Já paramos para poder compreender? O que eu quero dizer com isso, né? Para não fazer muito rodeios e não deixar. E os animais não têm mente, né? Eles têm a alma grupo. O animal não é racional. Ele não tem a mente propriamente, né? O raciocínio, a intelecção, né? Vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Nas minhas memórias estão armazenadas isso. Ele tem o instinto, né? Ele tem o instinto e tal. Então, como a gente vai fazer aqui? A gente vai conseguir entender o que ele está emitindo. Mas ver imagens nos animais é difícil, né? Você pode ver mais ou menos um agrupamento de animais. Por exemplo, você pode ver uma vaca, um gado e entender tudo o que se passa dentro do mundo deles, no instinto deles. Né? Mas especificamente olhar ali é difícil, é outro tipo de detalhe, né? É outras camadas, não vai até as camadas mais profundas. Você chega ali, olha aquele agrupamento, né? Funciona assim, funciona assado, eles fazem tais coisas. Mas o que ela está pensando? Não pensa. Não há raciocínio aqui, né? Há instinto, que ensina como fazer, dá orientação, dá uma posição. Eles estão desenvolvendo, claro que eles têm uma alma grupo, uma coletividade, eles estão desenvolvendo. Há uma coisa muito pequena, muito espúria em desenvolvimento ainda, em muita evolução, né? Muita evolução ali dentro. Então você vê, é difícil fazer um mergulho nesse sentido, né? É difícil. É difícil também mensurar em que ponto evolutivo está cada uma dessas espécies para destacar o que vai aparecer e não vai aparecer. Mas nem enxergar mente, o que está na mente, é muito difícil, né? Como é que a gente vai ver o que está na mente de um fruto? Né? A gente não vai conseguir, mas a gente vai se desdobrar até os planos mental, do arquétipo, e entender como é que funciona o mecanismo dos frutos, das árvores, né? A gente vai fazer um desdobramento mental e vamos subindo até onde está o arquétipo, que representa aquele mecanismo, aquela força, que mostra como é que funciona, né? As leis que regem o nascimento desse fruto, as leis que regem, aí nos trará o entendimento. Mas como é que a gente vai mergulhar numa árvore e entender o seu plano mental? Né? Se a gente vê que a árvore ela tem uma força, uma expressão etérica muito forte, né? Ela tem um conceito astral muito forte, né? A gente vê assim uma etericidade muito forte, uma presença muito forte de energias, né? E nós vemos essa astralidade toda, mas a gente não enxerga nada mais que isso. Não que não existam esses conceitos, né? Ela tem que estar dentro dos conceitos mentais, mas ela não tem. Ela não tem um conceito mental, ela tem um arquétipo que representa ela dentro de um plano mental. Então a gente consegue fazer um mergulho lá no arquétipo. A gente mergulha dentro, né, desse arquetipal. Nós fizemos essa mergulha dentro desse arquétipo, nós fizemos um mergulho dentro desse conceito do que representa a árvore, né, das suas leis, a lei das suas raízes, a lei que mostra o seu caule, né, a lei que determina e mostra o oco, né, o interno do seu caule, né, o processo da seiva que sobe, o sistema linfático, os sistemas que sobem, que ajuda a subir, a lua à noite ajudando a subir, o sol ajudando aos processos descer. Esses processos e mecanismos, né? À noite ela trabalha de um jeito, de dia ela trabalha de outro, de dia ela trabalha para baixo, de noite ela trabalha para cima, nos seus processos internos. Apesar que ela vai absorvendo tudo que o sol passa agora, emitindo luz, carbono, desce para baixo. À noite ela faz tudo subir em energia e força processada. É bastante interessante, né? Então a gente fica olhando tudo isso, todas essas coisas, e nós vamos entendendo, vamos mergulhando. Mas como que
fazer a leitura de tudo isso, né? Como fazer a leitura dentro de um processo mental? Não existe, né? Não tem, não se ocorre, né? Não se observamos. Tá difícil, né, meu mochinho? Fica aí, tu consegue. Então a gente faz, não sei se eu consegui trazer um desdobramento. Claro que é só um ponto de apoio, a ideia não é ir tão profundo nesse ponto de apoio, mas é para que nós possamos fazer a observância. Como é que a gente vai ir aonde não tem mente? A gente vai desdobrar as leis, né? A gente vai fazer um entendimento de leis, a gente vai fazer um entendimento dos marcos, né? Do que estava nos planos mentais, do que representa isso com um arquétipo, né? Uma sinalização, uma demarcação, um conjunto que traz esse aferimento, né? E agora vamos parar para entender os minerais. Como é que a gente vai desdobrar? Como é que a gente vai desdobrar um conceito mental de uma pedra, né? A gente vai conseguir desdobrar as leis, fazer os entendimentos do que tem ali e todas as coisas mais, porque eles fazem parte de outros, né, de outros pontos, de outros intrinsecamentos, né, por assim dizer, dentro de um plano físico. Então a gente faz essa observância, né, a gente faz essa análise, a gente consegue fazer essa observância. Eu sei que se você meditar sobre isso, né, você vai fazer uma meditação sobre isso, uma observação sobre isso, você vai entender, né? Então nós estamos falando aqui nesses últimos sutras da mente, né, humana. Nós estamos falando aqui nesses sutras, né, das observações mentais do corpo físico humano, tá? Aí sim há uma alma, uma mente independente. E é nessas aí que nós veremos os registros, é nessa aí que nós veremos as impressões, é ali que nós buscaremos. Acho que é muito interessante trazer essa colocação como ponto de apoio para hoje, né? É muito interessante colocar isso como ponto de apoio para que nós consigamos, né, fazer essa observação e ter esse entendimento, né? A gente pode sim ver a imagem que se reflete, né, mas é muito tímida, é muito polida, algo, né, não tão expressivo. Mas a gente vai ver dentro desse conceito mental, dentro do que está dizendo da emissão dos desdobramentos de som, o significado daquele som, sim, sem sombra de dúvida. É interessante dar esses mergulhos e essas raciocinadas, né, por mais que a gente talvez tenha dito de forma distorcida, mas porque nós mesmos, quando vamos aqui mergulhando em raciocínio, vamos desmembrando tudo isso, vamos entendendo, vamos tendo o objetivo bem maior de ter um entendimento sobre todo esse ponto de apoio, tá? Mas voltando mais ou menos ao raciocínio que nós estávamos antes, gente, né? Voltando a esses raciocínios. Então, o que a gente faz? Mergulha nas impressões, né? Através das impressões a gente faz os desdobramentos. Através, né, dessas impressões nós conseguimos entender de onde elas emanam, as suas fontes, e a gente consegue ver lá a fonte das suas emanações. Então, se nós mergulharmos no plano mental, a gente consegue entender, né, o que vai na mente das pessoas, consegue ver as imagens. E a partir do momento que há uma facilidade nesse desdobramento, a partir do momento que há um maior conhecimento, como é que eu posso tentar explicar assim? A partir do momento que você já tem exercitado o desdobramento de Samadhi, isso é automático. Isso está dentro de você, né? Está dentro de cada um de nós, na realidade. Só que está muito tímido, né? A gente não tem o conhecimento, o domínio pleno disso. A gente já faz de modo meio tímido essas coisas, né? Quando uma pessoa está dizendo uma coisa, a gente está olhando assim, claro que não, nem perto do Samadhi, né? Frações, fragmentos. Mas quando a pessoa está dizendo determinados conceitos, quando a pessoa está falando para você uma história, está lhe contando uma coisa, você vai vendo, né? Você vai olhando assim, eu não sei, mas eu estou fazendo uma leitura desses traços, eu faço uma leitura da forma que ele está falando, eu faço uma leitura da sua mão, eu estou fazendo uma leitura disso, uma leitura daquilo, e vejo que ele não está falando totalmente a verdade. Eu vejo que ele está escondendo, né, algo de mim, eu vejo que ele está falando alguma coisa que não diz respeito. Não é mais ou menos isso, né? Só que assim, essas são leves impressões, percepções, sentimentos. Agora, em Samadhi é real.
é a percepção real, é do momento. Aí a pessoa assim dizer uma frase e você já entendeu o que ela quer dizer, ela vai começar, é igual eu aqui, né? 1 hora para poder passar uma ideia, um detalhe, um conceito, e aí você faz uma observação em poucos instantes, né? Em poucos instantes e já diz, pronto, já não há mais necessidade de nada, né? Você para analisar dois yogis que têm um profundo conhecimento, né, de ambas, desse domínio de samadhi, só basta praticamente se olharem, né? Porque no plano mental ambos estão já conversando, ambos estão trazendo informações uns para os outros. Inclusive os desdobramentos mentais é a chave, né? É a chave para cada um de nós no caminho do yoga. Podemos estar em contato com os grandes mestres, porque os mestres estão lá. Né? Os mestres estão nos planos mentais, acima, né? Nos planos espirituais. É lá onde estão os mestres. É lá que nós buscamos, é lá que nós estamos em contato com eles, é lá que nós conseguimos performar com eles, né? Existem outros planos, existem, mas aonde encontra-se o verdadeiro conhecimento é para lá. E é lá onde nós conseguimos estar em contato e performar com eles, né? Conversar com eles, ter orientações deles, atingir, né, determinados planos. Existem hoje locais, né, pontos na Terra, locais específicos, que a gente olha assim, muitas vezes é uma pedra, né? É apenas uma pedra. Mas a gente conseguir desdobrar mentalmente o que está naquele elemento demarcatório e visse o que tem por trás de tudo aquilo lá, nós veríamos verdadeiros templos, né? Nós veríamos casas de mestres, né? Nós veríamos coisas que estariam fora do conhecimento humano. Há coisas que contam alguns mestres que tem alguns templos físicos nos dias de hoje que você chega lá e não tem nada. Né? Um simples humano chega assim, não vê nada. Né? Só observa como se fosse esse banco aqui. Mas quando ele senta lá e desdobra em samadhi e atinge os planos mentais, ele vê toda a vida que há lá. Né? Toda a vida no sentido de todos os mestres que lá estão, a escola de ensinamento pulsando, os livros, a biblioteca, né? O conhecimento, a grande emanação de conhecimento de tudo que está lá dentro, né? A energia vibrante que está lá dentro, desdobrada em outros planos. Ele vê os elementos que estão lá dentro, tudo isso, né? Por isso que para quem tem a chave de samadhi tudo é possível, né? Quem tem a chave dos desdobramentos está na esfera dos grandiosos mestres, né? da grande cultura, da verdadeira cultura. Assim como tudo foi trazido, foi passado, foi anotado, né? Quando esses mestres estiveram presentes nessa grande passagem por esta abertura, lá trouxeram todas as impressões e trouxeram todas as coisas escritas. Sábio é aquele que consegue fazer esse mergulho e digno é aquele que consegue, né, chegar a esse ponto. Para aqueles que ainda não podem, né, gente, apenas mergulhos tímidos terão que ser dados. Apenas arranha, apenas imagina, falamos muitas vezes coisas que não são, falamos coisas distorcidas, falamos coisas que ainda, né, precisam ser melhoradas, falamos em coisas que ainda precisam ser, né, melhor canalizadas, potencializadas, observadas. Então a gente fala assim, né, do jeito que nós achamos que devemos falar, né, baseado no que tem na literatura dos livros, apoiado nisso, com erros, com falhas, né, pegando errado, mas a gente não consegue dar aquele mergulho verdadeiro, vívido, né, límpido para poder
para poder fazer a compreensão profunda, né, a compreensão verdadeira do que ali está. É bastante complicado isso, bastante complicado. Pois bem, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer agora um pouco da leitura do Sutra de número 20. Ela é muito interessante de ler, é muito fácil de ler, mas para nós não perdermos o raciocínio do Sutra, até peço desculpa a vocês ter contornado faixas, né? Parece que a gente está aqui tentando mastigar o tempo, mascar para aproveitar esse tempo. Mas como a gente fez, né, esse acordo de 1 hora por cada sutra nós deliberarmos em cima dele 1 hora, essa foi a proposta do canal, esta é a proposta do sutra. Nós temos sutras que são curtíssimos, né? Esses sutras aqui, você tem uma noção, o sutra passado, ele era apenas um quinto, um quarto de uma folha, assim, né? Um parágrafo curtinho. Esse aqui, ele dá mais ou menos 1/3 de uma folha, do rosto de uma folha, né? Essa leitura é muito curta. Essas leituras, a princípio, são curtas demais, né? Mas elas trazem muito ensinamento, né? Elas trazem muitas observâncias. E claro que posteriormente virão, né, sutras que vão nos exigir mais um mergulho mais profundo, né, sutras que nos exigirão mais leituras, mas nós temos que seguir, né, esse caminho e seguir esse passo, esse ponto que foi firmado e que foi acordado. E não temos dúvida que estamos sendo assistidos pelos grandiosos mestres, estamos sendo intuídos, né, por eles. Claro que nós temos um ponto de apoio que nos leva de intuição, a gente consegue intuir nem tudo que é passado, mas o pouquinho que a gente consegue pegar, a gente vai passando, a gente vai trazendo também o conhecimento. Por isso que muitas vezes a gente vai para um lado, vai para outro, vem para cá, volta para o centro e fala o que tem que ser falado, né? Acordado. Mas, pois bem, vamos lá então, né? Sessão de número 3, Sutra de número 20, que vem trazer um apoio muito grande, então, em cima do Super Sutra de número 19. Eu vou só fazer a leitura do 19 para nós podermos pegar o gancho. Terceira sessão, Sutra de número 19, que diz assim, ó: pela percepção direta, através de Simyama, da imagem que ocupa a mente, é obtido o conhecimento da mente dos outros. Tá? Percepção direta da mente, a pessoa começa a falar, tal, tudo aquele detalhe lá. Agora diz aqui, ó, no Sutra de 3, de número 20, não inclui, porém, outros fatores mentais que apoiam a imagem mental, pois este não é o objetivo de Simyama. Que estranho, né? O que não inclui também? Você vai ver a imagem, aqui está dizendo, né? Você vai ver a imagem, mas entender por que aquela pessoa está desdobrando, por que a pessoa está pensando aquilo é diferente, né? Você vai ver a mente, vai entender, ó, o cara está falando sobre isso, ele está falando sobre o sol, ele está me mentindo, ele está falando a verdade, ele está com o conceito. Mas o porquê que ele está pensando disso? O que levou ele a pensar isso? Quais são as impressões que ele está lendo, né? Ele está perfazendo para estar em contato com isso? Nesse desdobramento aqui não. Nesse desdobramento não, mas há outras formas sim de desdobrar e mergulhar mais profundo, né? Porque nós mergulhamos na mente universal. Se a gente está fazendo um mergulho na mente de Deus, na mente universal, o que dirá de fazer um mergulho na mente dos outros, né? Se nós estamos aqui, a ciência está fazendo isso. Quando a ciência alarga os seus conhecimentos, mexe aqui, entende disso, ou alarga um pouco mais, quando a filosofia nos traz com seus conhecimentos, quando a gente consegue alargar através do nosso raciocínio, a gente não está mergulhando na consciência de Deus? Então, o que dirá mergulhar na consciência humana, né? Aqui fala assim, ó: é óbvio que pela percepção da imagem mental na outra mente, o yogi não pode automaticamente adquirir o conhecimento do motivo ou propósito que está presente por trás da imagem mental. Para tanto, ele terá de aprofundar-se na outra mente. Ponto. Né? Aqui tu percebe que nessa primeira fase está mostrando que nesse processo, né, nos primeiros processos mais básicos, mais de base, nós estamos vendo a imagem na mente, né?
Mas aqui diz, aqui não nega, né? Aqui diz assim, ó, para tanto terá de aprofundar-se na outra mente. Então significa que não nega que há essa possibilidade, né? Não é negável que há a possibilidade desse mergulho mais profundo na outra mente. Não está dizendo que isso não existe, né? Não está dizendo isso. Mas aqui está dizendo que nesse primeiro ponto de apoio, nesse primeiro ponto que se vê, né, é a imagem na mente do outro. É isso que aqui quer dizer. Ó. Aqui fala assim, ó, um exemplo esclarecerá melhor este ponto. Suponhamos que o yogi vê a imagem do sol na outra mente. Esta imagem pode ser produzida pelo pensar no sol, por parte de certo astrônomo interessado no sol, como um objeto astronômico, ou pode ser produzida por um artista que está admirando a beleza do sol, ou ainda por um adorador do sol que o venera como expressão da vida divina. Em todos esses casos, a imagem será a mesma, mas o plano de fundo mental será inteiramente diferente. Ponto. Então você percebe que ele está mostrando, né? Mostrou 3 exemplos. Um astrônomo, alguém que está estudando sobre o Sol. Falou de alguém, de um artista, né, que está falando, né, sobre, que está admirando a beleza do Sol, fazendo um poema, né, fazendo uma música, compondo e tal. E aqui fala de um orador, alguém que simplesmente está falando do Sol. Os 3, né, separadamente estão pensando sobre o Sol. Cada um dentro da sua ciência, cada um dentro do seu ponto, da sua faculdade. Mas a gente só verá nesses primeiros desdobramentos a imagem, o Sol. Né? O Sol. É só isso que nós vamos ver. Mas nós vamos ter que mergulhar mais profundamente nessas mentes, e tem como mergulhar mais profundamente nessa mente para entender o que levou cada um a pensar no Sol, né? O que levou o artista a pensar o seu modo e por que ele está pensando no Sol, o que levou o orador a pensar no elemento Sol e o que ele quer dizer com o Sol e por que ele está apoiando-se, baseando-se no Sol, né? Também o artista, né? Ou a pessoa que faz a arte, que observa esse poderoso astro que faz as suas conjecturações, que está fazendo ali suas anotações, o que ele quer dizer, eu quero dizer isso, eu quero dizer aquilo, né? O Sol é maravilhoso, o Sol aquece, o Sol é a beleza, né? O Sol é a vida, o Sol é o realizador da fotossíntese e tal. É o artista, né? Falando sobre o Sol. Né? O astrônomo talvez esteja preocupado, né? Olhando a simetria, olhando, né, o formato, observando através dos telescópios as explosões solares, olhando, né, ao longe o astro fazendo os seus movimentos, né, observando do ponto de apoio que ele se encontra na Terra, né, o que ele faz, a sua curvatura com as estrelas ao fundo, tal, fazendo as observações nesse sentido, né, mas ambos, quando estão com a imagem do Sol, né, o orador, né, falando simplesmente, esse Sol de hoje está lindo, né, que Sol bonito, fazendo uma observação, mas a imagem é para o Sol. É isso que nós vamos ver, a imagem do Sol, nesse primeiro momento. Né, não vai um desdobramento mais profundo, não vai mais a fundo que isso, mas tem como ir, tá? Mas aqui não vai nesses primeiros desdobramentos de Samadhi. Aqui diz assim, ó, o Sutra ressalta, pela simples percepção da imagem mental, o yogi não estará apto a obter o conhecimento de outros fatores presentes naquele plano de fundo e responsáveis pela produção da imagem. Isto serve apenas para enfatizar que o mundo de nomes e formas é diferente e mais fácil de ser atingido do que o mundo dos motivos, que produz movimentos na mente inferior. Né? Deixa eu só trazer para um modo mais
mais explicativo para nós observarmos isso. Quando nós estamos falando, né, o Sol, né, o nome dele é um nome arbitrário, é um nome que nós mesmos criamos, né, é um nome que nós criamos, que nós batizamos, nós demos o título ao Sol. Mas pode observar que quando eu vou falar para você o Sol, o Sol, estou falando aqui, a imagem já está na minha mente antes de eu falar, né? E essa imagem ela pode ou não ter relação com o que eu estou dizendo. Porque Sol é algo arbitrário, é um Sol. Sol, o que é Sol? Né? Sol é um nome arbitrário, é um nome criado, é um nome que não é o real daquilo, é algo que nós demos um nome para poder dizer que é daquilo que nós estamos falando. É aí que surge a linguagem, né? Mas o que está atrás de tudo isso, o que está atrás dessas coisas aradas é uma imagem. E a imagem que nós estamos falando aqui é a imagem hoje desse astro, né? A imagem do astro amarelo. Esse astro amarelo. Então, quando eu mentalizei ele e eu, para falar, o Yogi já viu, já está vendo. Já está vendo. E esse ver, vamos deixar bem claro também, não é ver com os olhos físicos, né, gente? Não é enxergar com esses olhos físicos, é ver na sua mente. A sua mente já vê na mente do outro, né? Há uma fusão, uma ligação mental. A imagem surge, a gente vê a imagem na mente, se desenha, se projeta, mas não é, né, eu estou vendo lá o sol brilhando na mente dele, a mente dele estourou um sol lá. Não é assim, gente, é mentalmente. Na sua mente você já vê que a mente dele projetou a imagem de um sol. A imagem que ele projetou, do jeito que ele projetou na mente. É incrível isso, né? É incrível. Quem tem mediunidade, quem trabalha com, né, uma mediunidade mais profunda, quem trabalha dentro de centros espíritas, eu estou usando esse exemplo porque lá existe muitas pessoas que têm desenvolvimentos de faculdades inúmeras, inclusive muitos desenvolvimentos as pessoas conseguem fazer lá dentro, né? Quem tem eles chamam mediunidade, tem isso. Né? Quando a pessoa está falando, está desenhando na tua mente as coisas. Você não sabe explicar como, mas você vê o movimento na sua mente. E você vê se não é com os olhos. Não se vê com os olhos. Não se enxerga no olho. A gente não vê com o olho. Não é o olho que mostra. Não é nem um momento o olho. Não é o meu ouvido que ouve. Mas eu sei que está dentro de mim. Eu sei que eu estou sentindo, ouvindo. Eu não preciso nem ouvir som. Mas eu sei que me emana algo e me diz algo. Eu desdobro e codifico e vejo como se fosse falando numa linguagem o que ali está. É incrível, gente, né? É um mergulho muito profundo. Aqui diz assim, o Sutra ressalta que pela simples percepção da imagem mental, o yogi não estará apto a obter o conhecimento de outros fatores presentes naquele plano de fundo e responsáveis pela produção da imagem. Isso só serve para enfatizar que o mundo dos nomes e formas é diferente, mais fácil de ser atingido que o mundo dos motivos, que produz os movimentos na mente inferior. E é pura realidade, né? É muito mais rápido, é muito mais dinâmico. Você já vê, né? Não precisa estar aqui, porque eu vou agora sentar, porque eu estou cansado aqui e tal. Quando a pessoa vê, já entende. Não precisa um diálogo, né? Uma linguagem toda para elaborar um contexto para se dizer. É instantâneo, é rápido. Né? Sabe uma pessoa que faz aqueles processos de premonição, né? As pessoas que vê aquelas coisas assim, elas estão aqui, já vi um exemplo, né? Elas veem um movimento assim, meu Deus, vai acontecer tal coisa. Mas como isso? Você só viu um movimento, já está sabendo de coisas que vão acontecer. Através da leitura desse movimento, ela já entendeu, já viu o desenho mental do desfecho do que aquilo vai dar.
não é? Um mergulho, já deu desfecho, já veio na cara, meu Deus, vai acontecer tal coisa. Eu vi um carro que vinha, entrava numa rua tal, porque está antecipando, está vendo os planos mentais, as coisas acontecendo nos planos mentais, antes de descer. Olha que coisas incríveis, né? Quando a pessoa fala assim, né, tu olha assim, meu Deus, eu tive uma premonição. Premonição, né? O que é isso? Eu vi tal coisa acontecendo assim, assado. Porque a coisa já se desenhou no plano mental, né? O acesso ao fato, né, a coisa dentro do plano mental já está acontecendo. Lá dentro do plano mental, né, já está ocorrendo o movimento. Aí descendo para os planos físicos, outros passos que serão dados, né? Então a gente vê muitos desses exemplos através dessas leituras, né? Agora, entender o porquê de tudo isso precisaria de mergulhos mais profundos, mais profundos. Precisamos ir muito além, né? Outros planos, outros mergulhos, búdico, aí átmico, planos mais profundos para se compreender. Ok, gente, nós estamos chegando ao término, peço desculpa para vocês, né? Tomara que nós tenhamos conseguido de verdade trazer informação, de verdade fazer os referidos desdobramentos para a nossa compreensão nisso tudo, para que nós possamos ter feito um entendimento bem legal nesse tema aqui, porque o próximo sutra nós vamos estar falando para vocês de assuntos diferentes, né? Esse assunto aqui, esse encadeamento de assuntos, ele se fecha, mas não se esgota. Ele tem muitas deliberações, mas você vai entender agora que a partir dessa leitura, né, dentro dos planos, a gente já pegou essa essência aqui. A gente faz a leitura, os desdobramentos, entende as coisas no plano mental, as formas mentais e tudo mais. Mas agora o Sutra de número 21, nós vamos falar sobre outros assuntos, né? Nossa, nós vamos falar sobre invisibilidade, olha só que interessante isso, né? Incrível esse tema aqui. Esse tema aqui é um tema que precisa ser bastante compreensível, bastante mastigado, é um tema que nós vamos dar um mergulho muito profundo nele também. Nós vamos fazer um mergulho muito profundo nesses assuntos aqui, né? Vamos falar sobre invisibilidade, não percepção. Nós temos que entender que há um som primordial, né? Há uma vibração primordial. Há um ponto estático, por assim dizer, primordial, que é o tríplice aspecto, né? É o tríplice aspecto. Nós só conseguimos ouvir um determinado som porque ele está apoiado sobre outros sons que nós não ouvimos no plano de fundo, né? Não existe o silêncio absoluto, né? Ou o silêncio como nós compreendemos. Tanto a gama de sons, os sons que vêm, né? Mas como é que faz o verdadeiro silêncio? O que tem nesse espaçamento, nesse silêncio, né? Só dando um exemplo aqui, um ponto de vista. Porque o que nos faz entender a luz? É a noite. Né? Tem que ter um paralelo, para nós podermos entender. Eu só sei o meu tamanho quando eu mensuro com as coisas menores que eu, ou quando eu vejo as coisas maiores que eu. Eu só consigo entender o movimento da Terra quando eu vejo, né, que as estrelas vão de um lado para o outro. Então acontece aqui, para mim poder ter percepções, tem que ter fundamentações no paralelo oposto, né? Paralelas e opostas. Se tem o gordo, tem que ter o magro. Se tem o alto, tem que ter o baixo, né? Então aguardem que isso será mais ou menos uma observância que nós vamos fazer para os outros encontros. A exemplo dessa tal de invisibilidade, né? Não percepção. Quantas coisas aqui nós estamos percebendo porque elas estão vibrando. Mas nós estamos percebendo o que está vibrando e que para percebê-las tem que ter coisas que não estejam vibrando. Porque tem coisas que vibram e para que elas vibrem, tem coisas que não vibram. Aí eu percebo elas e percebo
o que eu preciso perceber. Meus olhos fazem a leitura de tudo isso. Mas isso é um encontro que nós vamos estar fazendo para adiante, tá? Eu espero que nós tenhamos conseguido dar um mergulho nisso tudo. Hoje talvez não foi um dos sutras melhores, né, que nós já mergulhamos, mas conseguimos concluir dentro do nosso objetivo, dentro da nossa meta, dentro do nosso mergulho. Hoje me enchi de pelo, tá me murcha, né, me murcha. Hoje ela nos deixou bastante pelo aqui na roupa, mas faz parte de tudo isso. Eu quero agradecer vocês todos. Quem puder contribuir, colocar mais nos comentários, deixar bastante coisas para nós aprendermos, coisas para nós mergulharmos no entendimento. Por favor, fiquem todos à vontade para isso. A casa é toda nossa, para nós fazermos esse mergulho. Muito obrigado a todos e Namastê.